lugar, Senhor. Leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento que tenta nos dispersar, de anelar pela Tua presença, de anelar pela Tua presença, de anelar pela Tua presença, Deus, em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, em nome de Jesus. Nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja purificando as nossas mentes, purificando os nossos corações, desobstruindo, ó Deus, tirando todos os empecilhos, para que, Senhor, quando o Senhor começar a falar aos nossos corações, a Tua palavra possa ir ao nosso coração, chegar ao nosso coração. Em nome de Jesus, fala, Senhor, nessa noite conosco. Fala ao nosso coração, Senhor. Que essa noite a Tua palavra, que é como uma semente, uma boa semente, possa encontrar uma boa terra. Nosso coração, e cada coração aqui nessa noite, nesse lugar, seja uma boa terra, para que a Tua palavra seja semeada em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo que estiver ocupando essa terra, toda erva daninha, toda vegetação imprópria, tudo seja agora arrancado, ó Deus, pela raiz. Essa terra seja preparada agora para receber a boa semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, eu ministro o sangue de Jesus Cristo sobre cada coração, nos purifica de todo pensamento contrário, todo pecado, em nome de Jesus. Cada pessoa neste lugar esteja apta a receber a Tua palavra, a receber a semente, Deus, no seu coração. Cada coração se abra agora para Ti, Senhor, em nome de Jesus. E que através do Teu Espírito Santo, que revela todas as coisas, essa palavra possa penetrar como espada de dois gumes, uma espada afiada, até o mais profundo de cada coração. Até porque há pessoas que estão aqui hoje, que entraram aqui por essas portas, e que pediram a Ti, Senhor, Deus, fala comigo nessa noite. Deus, me dá uma palavra. Deus, fala ao meu coração. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma palavra. E agora, Deus, o Senhor está sinalizando para essas pessoas. Eu vou falar ao teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, querido? Glória a Deus. Então pode sentar. Desliga o teu celular. Não se distraia com coisa alguma, para que você possa receber a palavra de Deus ao teu coração. Obrigado, amados. Me perdoe mais uma vez. Mas a canção linda, né? Uma letra muito linda. Abra sua Bíblia comigo do Evangelho de Marcos, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos no capítulo 4. Hoje pela manhã, no Bom Dia Espírito Santo, foi falado sobre semente, semeador. Hoje na Escola Bíblica Dominical falamos também sobre o evangelismo, evangelização urbana, missões urbanas. Porque parece que quanto mais o tempo se aproxima, quanto mais nós sabemos que Jesus está prestes a voltar,
Porque a impressão que dá é que nós estamos mais distantes do Senhor. Por que eu tenho essa impressão? Por que eu tenho a impressão de que quando a gente fala de evangelismo, de ganhar almas, parece que estamos falando de uma coisa assim, de outro mundo, uma coisa que... Quando antigamente, quando se falava de evangelismo e ganhar almas, as pessoas saíam sedentas e saíam dos cultos, pegavam folhetos ou qualquer coisa, enfim, ou sem folheto mesmo, já iam com aquele desafio no coração de compartilhar, né, o evangelho. Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, Jesus vem buscar a sua igreja. Pouco tempo resta para a sua igreja. E o Senhor tem pressa. E essa noite eu quero compartilhar esse texto com você, que está em Marcos capítulo 4, versículo 1, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. Já tenho, amém, somente até aqui. Eu tenho dito que Jesus falava por parábolas, e é interessante quando ele fala aqui aos discípulos, aos mais próximos dele, que a eles era dado saber os mistérios do reino de Deus, e não aos demais. E eu fico me perguntando, ou ficava me perguntando, não é, como pode isso? Será que o propósito do Senhor não era que todos entendessem, que todos ouvissem a sua mensagem, a sua palavra? Por que Jesus utilizou tanto desta figura de linguagem chamada parábola? Por que ele falava tanto por parábolas? Por que ele fazia distinção sobre aqueles que o ouviriam pregar? Porque o Senhor Jesus não é como eu. Ele conhece os corações dos ouvintes. Ele sabia muito bem o que estava no coração das pessoas que iam ouvi-lo. Não eu não sei o que está no coração de cada um de vocês. Por isso eu não posso fazer distinção quando eu for pregar.
Eu não sei. Mas Jesus sabia que havia entre aquela multidão, ou entre as multidões que o seguiam, que o ouviam, que o acompanhavam, haviam muitas pessoas às quais não lhes era dada essa oportunidade de ter assim as coisas facilmente reveladas. Por quê? Por que, você me pergunta? Por quê? Porque eram pessoas que estavam atrás dos seus próprios interesses. O coração daquelas pessoas não estavam abertos para ouvir, para receber, sabe, com aquela simplicidade, com aquela humildade necessária que agrada a Deus ou agrada aquele que está falando, aquele que está trazendo uma mensagem. Jesus bem conhecia o que havia no coração de muitas pessoas, do povo. Ele sabia, por isso ele falava por parábolas. Era algo fácil de entender para quem estava junto a ele, mas outros não. Pessoas que viviam atrás dos seus interesses, pessoas que não tinham interesse no reino de Deus, mas no seu próprio reino. Pessoas que acompanhavam Jesus e, assim como que, vamos ver como é que negócio é esse. Pessoas curiosas, estavam acompanhando ali. Veja que era uma multidão tão grande. Jesus estava à beira ali do mar, e cresceu tanto o número de pessoas, que ele toma um barcozinho e vai para a água, e virado para a terra, ele começa a falar às multidões. E aí também nós aprendemos que Jesus utiliza de um recurso, né, muito interessante, para que a sua voz fosse de alguma forma amplificada. Ele vai utilizar o vento que vinha do mar para a terra. Então ele está falando do barco, olhando para as pessoas na terra. Olha só, ele faz do barco um púlpito e vira para a terra, e aquelas pessoas então poderiam ouvi-lo sem microfone. Aí isso certamente ajudava muito para que a sua voz fosse amplificada. Olha só, ele foi ao mar, né, assentou-se num barco, versículo 1, entrou, assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então Jesus começa a falar por parábolas. Ele está falando para uma multidão, mas ele sabe que daquela multidão, poucos estavam realmente com o coração abertos para receberem as coisas de Deus. Haviam curiosos, haviam pessoas em busca dos seus próprios interesses, haviam pessoas ali por diversas razões, como também hoje não é diferente nas igrejas. Muitas pessoas vão às igrejas por várias razões, enquanto só há uma razão para vir a esse lugar: para adorar a Deus, para adorar o Senhor, para dizer: Senhor, eu te amo. Amar ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, não é? E só há uma razão de vir a esse lugar. A única motivação que deve haver no nosso coração, ou a principal delas, é justamente ter um encontro com Deus, saber que Deus está aqui. Não é ver, é bom ver o irmão, é bom escutar, cantar, tocar, tudo isso é muito bom e faz parte, mas a razão maior de estarmos aqui nessa noite é porque o Senhor está aqui. Ele é a nossa motivação, Ele é a nossa alegria, Ele é quem nos faz deixar qualquer coisa em casa para fazer depois, para estar na casa do Senhor, para saber que o Senhor se agrada, que eu esteja juntamente com outros que também estão com o mesmo propósito, mas há aqueles também que têm outros propósitos, e aí cabe a Deus julgar isso. Os seguidores de Jesus compreenderão as lições ensinadas pelas parábolas, ou serão estimulados a provar uma compreensão maior. Aqueles que já fecharam os olhos e ouvidos à verdade, não perceberão o significado do que estão vendo e ouvindo, e consequentemente não se arrependerão e receberão o perdão. Jesus, depois que ele fala a parábola, no versículo 10, quando os discípulos o procuraram e o interrogaram acerca desta parábola, então no versículo 11 ele diz: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Por que a multidão não o procurou depois para saber? Por que a multidão depois não estava junto com esses aqui para saber o significado? Simplesmente ouviram aquilo que ele havia falado e não tiveram a revelação daquele ensinamento espiritual. A parábola, como eu já falei aqui, utiliza de elementos do cotidiano das pessoas, da vida normal. Então,
aqui Jesus traz a ilustração de um semeador. Aquele que vai semear, geralmente eles tinham uma bolsa, uma sacola, vamos dizer uma mochila, alguma coisa assim, que o semeador tinha as sementes. Então ele pegava as sementes e ele ia jogando as sementes conforme ele ia andando pelo o campo onde ele ia semear, ele ia jogando, e naquele ato de jogar as sementes, que Jesus está falando aqui, nem todas as sementes que eram jogadas pelo semeador, que eram lançadas em terra pelo semeador, caíam no lugar que deveriam cair, na terra boa. Então, aí Jesus fala, olha, umas caíram à beira do caminho, outras caíram sobre pedregais, outros caíram entre espinhos, não é? Mas havia uma maioria, claro, que caía numa terra boa. E eu também creio e declaro que nessa noite, nesse lugar, a maioria é terra boa aqui. Amém, amado? Terra, corações abertos, corações aptos a receber a revelação. E quem não tinha esse entendimento, eu creio que vai ter esse entendimento também. Eu não vou para a igreja por causa de A ou de B, de fulano, de fulana, por causa disso. Eu vou para a casa do Senhor por causa do Senhor. Porque essa é a casa do Senhor, então eu vou para a casa do meu Pai, do Senhor. Amém? Muito bem. E quando Jesus... vamos aqui então ver o que Jesus fala acerca desse semeador que sai a semear e que, versículo 4, aconteceu que semeando ele, então uma parte da semente caiu junto ao caminho. E o que aconteceu? Vieram as aves dos céus e também Mateus também fala sobre essa mesma parábola. Nós lemos em Lucas e nós lemos em Marcos, mas Mateus, Marcos e Lucas relatam a mesma parábola. Eu li as três narrativas, dos três evangelhos e procurei assim, tirando então, juntando alguns pontos que não estão iguais em todos os evangelhos. Então, por exemplo, em Marcos fala que uma parte das sementes caíram junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Mas em Lucas ou Mateus, em outro evangelho, fala que além das aves a terem comido, né, essas sementes que caíram junto ao caminho também foram pisadas. Então foram as aves, essas que caíram ao semeador lançar as sementes, fazendo a sua semeadura. Essas que caíram junto ao caminho, as aves dos céus comeram e também foram pisadas. A outra parte caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, verso 5. E nasceu logo, porque não havia terra profunda. Rapidamente nasceu. Esses dias, eu e minha esposa temos tido essa experiência assim de trabalhar no jardim, trabalhar com terra, com planta e tal, enfim. E é verdade, né? Essas plantas assim que tem pouca, como diz aqui, não há profundidade, porque a planta ela vai procurar aprofundar cada vez mais a sua raiz. Então essa aqui que caiu sobre essas pedras, rapidamente elas nasceram, mas também por não ter profundidade, num instante, da mesma forma que rapidamente nasce, também morrem rapidinho, porque quando vem o calor, quando vem o sol, não tem a raiz. Justamente é interessante isso, com toda essa estiagem que aconteceram esses dias, né, o que verdadeiramente faz essa vegetação toda ficar verdinha, que a gente, caramba, está tudo, as árvores, né, enfim, porque a raiz, é da raiz que elas vêm, cavando, a gente percebe então que ali embaixo, né, quanto mais a gente vai cavando, vê que há uma umidade e que não está justamente na superfície, quando há o calor, a terra está quente por cima, mas começa a cavar e lá mais embaixo a umidade, de onde justamente alimenta, né, essas árvores. Então essa aqui caiu sobre as pedras, não havia como as raízes se aprofundarem, rapidamente nasce, mas também rapidamente elas morrem porque não tem terra profunda. Saindo o sol, queimou-se, verso 6, não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Também, eu pude ver também em outros evangelhos que fala que essas sementes que caíram entre espinhos, elas cresceram junto com os espinhos,
e foram então sufocadas, porque ou uma coisa ou outra, né? Então não foi essa semeadura aqui também não foi boa. E não, versículo 7 de Marcos fala que cresceram os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Não deu fruto. 8, versículo 8. A outra caiu em quê? Boa terra. Diga comigo, boa terra. E eu queria que você já começasse a declarar isso sobre a tua vida, porque nós vamos ver na explicação da parábola de Jesus que a boa terra são os corações que realmente se abrem para a palavra do Senhor. Corações que se abrem para a palavra do Senhor são boa terra, e há benefícios que vão vir pela semeadura que é feita através da palavra de Deus. A outra caiu em boa terra, versículo 8, e deu o quê? Deu fruto, que vingou e cresceu. E houve aí uma proporção ou uma proporcionalidade aí de semeadura, de frutos, não é? Vamos lá, cresceu, um produziu 30, outro 60 e chegou até a produzir 100 por um. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, no versículo 10, o versículo 11, versículo 12, justamente 13, Jesus então dá essa explicação do porquê ele fala por parábolas e porquê nem todos têm o entendimento, nem todos recebem a revelação dessa palavra. Pessoas que fecharam os olhos à verdade. Ele já tem a sua verdade. Há pessoas que nos nossos dias não é diferente. Amém ou não amém? A história se repete, não é diferente. Os elementos são outros, as circunstâncias, geograficamente as coisas mudam, mas os corações das pessoas são os mesmos desse tempo aqui. Essas pessoas às quais Jesus diz que a eles não era dado receberem a revelação, é porque os seus corações já estavam fechados para a verdade das coisas de Deus. E há pessoas, hoje a mesma coisa, há pessoas que já têm estabelecido no seu coração a sua verdade. Não é a verdade da palavra de Deus. Há pessoas que têm a capacidade de interpretar a Bíblia segundo o seu eu, né? Nós temos 4 evangelhos, o evangelho conforme escreveu Mateus, o evangelho conforme escreveu Marcos, conforme escreveu o evangelho de Lucas, o evangelho de João, e temos também agora os evangelhos conforme o eu, conforme as pessoas escrevem. Eu não vou citar nomes aqui para não expor alguém aqui, mas as pessoas estão interpretando segundo acham que deve ser. Então não é a palavra que é a verdade, é a minha interpretação, é o que eu penso, é o que eu acho, é a minha verdade que eu creio. Não existe a minha verdade, não existe a tua verdade, existe a verdade da palavra de Deus. E só existe uma pessoa, não é, que entre outras coisas maravilhosas, ele é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Qual homem ousaria hoje, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, dizer assim, eu sou a verdade? Ninguém, mas um disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual homem pode dizer isso? Eu sou o caminho. Quem pode dizer que é o caminho? Qual homem que pode dizer, eu sou a verdade? Que homem pode dizer, eu sou a vida? Só Jesus. Amém, amado? Glória a Deus. E se você acredita que é só Jesus, eu quero convidar você a dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aplauda Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Se não me falha a memória, é João. Conhecereis a verdade, João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará.
não é? Que fala, Jesus fala que eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Muito bem, então, passando aqui então sobre, vamos à interpretação dessa parábola. O que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Nessa noite, eu me coloco aqui como um semeador. Eu estou semeando não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Agora, né, utilizamos aqui o exemplo do semeador no campo, né, como o Jael falou aqui no Bom Dia Espírito Santo, muito interessante. Quando a palavra diz, Jesus fala que se aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu estava pensando, quando eu estava pregando aqui no Bom Dia Espírito Santo, meu Deus, verdadeiramente tem que olhar para frente, né? Vamos dizer que o arado é puxado por tração animal, então a pessoa que está ali segurando o arado tem que realmente dar aquela direção, tem que estar olhando para frente. Agora, se o animal está puxando o arado, está fazendo aquele sulco na terra para que depois venha a semente, e vai puxando e olhando para trás, imagina como é que vai ficar um negócio meio complicado. E a Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Amém, amado? Não pode largar o arado. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes não é fácil semear, não é fácil mesmo não é? É muito mais fácil, às vezes, colher do que semear. A semeadura custa, a semeadura há um preço a pagar. Eu que o digo, a gente fazer um buraco nesse calor todo, fazer um buraco para plantar uma plantinha, misericórdia, minhas mãos aqui estouraram todas, porque a terra estava tão dura, e molha um pouquinho para ver se dá para... Tem terras que não é fácil não, dependendo da região, do lugar, e com esse calor, assim, com essa seca, enfim. E não é fácil, não é fácil. Mas então Jesus diz, não pode olhar para trás, tem que olhar para frente, tem que olhar para frente, não pode olhar para trás, tem que olhar para frente. Diga para a pessoa que está ao teu lado, para de olhar para trás, olha para frente, olha para frente, olha para frente. A gente não pode olhar nem para quem ficou para trás, tem que olhar para frente, deixa que Deus cuida de cada um. Quando Deus tira Ló e sua família de Sodoma e Gomorra, a palavra foi, não olhe para trás. Não olhe para trás, escapa por tua vida, não olha para trás. Olha para frente, olha para frente. Vamos lá então. O que semeia, semeia a palavra. Então a semente, Jesus começa a dar aqui essa revelação. Olha, agora eu quero falar para vocês. Esqueçam agora não estou falando de agricultura, estou falando agora do reino, das coisas do reino de Deus. Então, o que semeia, semeia a palavra. E essa palavra, quando ela é lançada, quando essa semente é lançada, semeada, então, existe então aquelas que vão cair junto ao caminho. E quem são, e que sementes são essas que caem junto ao caminho? Não é? A gente vai perceber aqui que todos aqueles que recebem a semente, ouvem, não é? Todos ouvem a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Olha, a semente foi lançada. É verdade que caiu em vários locais diferentes, mas a mesma semente é lançada. Então o problema não é a semente, o problema é a terra. O problema é onde ela caiu. A palavra hoje está sendo lançada aqui. A palavra é a palavra de Deus. Ela é a palavra que não volta vazia. O problema não está aqui nessa palavra, está aí, está no coração de cada um. O que é hoje, ou o que tem sido o teu coração? Pedra, beira do caminho, entre espinhos, ou boa terra? O que tem sido o teu coração? O que você tem feito do teu coração? Uma boa terra, cultivado, hein? Tem recebido a palavra e tem dado lugar à palavra? Ou você tem permitido que essa semente que é lançada domingo, quarta-feira, e tantas outras oportunidades que Deus fala ao teu coração, ou você tem permitido que essa semente caia
entre pedras, sobre pedras, ou entre espinhos, ou sufocada, então o problema não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está na terra, no solo, aonde ela cai. E se você verdadeiramente deseja isso, deseja que essas verdades sejam reveladas ao teu coração, coloca a mão no teu coração, diga: Deus, o meu coração, diga assim: Deus, o meu coração é uma boa terra, Senhor. E se não tem sido, vai ser a partir de hoje. A realidade é que muitas vezes não tem sido uma boa terra. E a explicação então é essa. A primeira parte, então, a semente foi lançada e uma parte então caiu junto ao caminho. E o que significa isso? Então, essas sementes que caem junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Que coisa, né, amados? Logo que foi semeada, aqueles em que a palavra é semeada, Satanás vem, tira do coração. Muitas vezes as pessoas acabam o culto, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, desceu a escada, passou o portão, esqueceu a palavra, já foi tirada a palavra. O que foi falado hoje? Não sei mais, porque o coração está em outra coisa. As pessoas às vezes, em vez de ir para casa, pensando: poxa, Deus falou hoje no meu coração. E, às vezes a pessoa sai daqui falando assim: poxa, fulano tinha que estar aqui hoje, aquela palavra foi toda para ele, né? Fulana tinha que estar aqui hoje. Aí vem, perde o seu tempo, porque se você vem achando que Deus, que essa pessoa que você acha que devia estar aqui para ouvir, não veio. Não, Deus está falando para você. Deus está falando para você, por isso que você está aqui. Quem não veio, Deus não está falando para eles agora, vai falar outro dia, ou está falando, não sei, aí é outra coisa, mas você está aqui, Deus está falando com você. Cuidado para que a semente, que é a palavra de Deus, não venha sobre a tua vida, porque ela está sendo lançada. Não venha sobre a tua vida como as sementes que são lançadas e uma parte cai à beira do caminho. Pessoas que ficam à beira do caminho, à margem do caminho, não é? Deus não nos chamou para ver a banda passar. Deus te chamou para tocar na banda. Tem gente que fica vendo o que vai acontecer. O pastor fala: irmão, vamos fazer isso, irmãos, vamos fazer aquilo. O ministério, vamos fazer, vamos ensaiar, vamos evangelizar. Tem pessoas que estão sempre à beira do caminho. Eu falei aqui outro dia sobre aqueles que ficam em cima do muro. E tem aqueles que ficam à beira do caminho. Ficam vendo, vão ver o que vai acontecer. Eu vou ficar aqui. Não querem se comprometer. Não querem ser vistos junto com o povo. Aí o que vai acontecer? Quando Jesus vem buscar a sua igreja, vai ficar na beira do caminho, vai ficar vendo o povo voltar, né? Vou falar nisso, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Você quer ficar triste ou quer ficar alegre? Vai ficar triste ou vai ficar alegre? Quantos vão ficar tristes? Quantos vão ficar alegres? Ih, meu Deus. Eu não vou ficar nem triste nem alegre. Eu vou subir alegre com o Senhor. Peguei vocês. Amém, amado? Sai da beira do caminho, toma uma posição, se junte ao povo de Deus, pague o preço. Sabe o que acontece com quem está à beira do caminho? Vem as aves. A ave aponta para pensamentos. As aves, pensamentos que vêm, confundem, botam em dúvida. E outra, como eu falei no outro evangelho, quando narra esse momento, fala que as sementes que caem à beira do caminho, as aves do céu vêm, comem, ou são pisadas pelos homens. Você não nasceu para ser pisado por homens. Deus não tem prazer de ninguém ser pisado por homem. Até porque nós somos filhos de Deus. Muitas vezes passamos situações até que somos humilhados. Mas porque Deus permite, porque Ele tem um propósito, porque no lugar da nossa humilhação haverá dupla honra. Ele tem um propósito, como José foi humilhado. José foi humilhado pelos seus irmãos, pela sua própria família.
mas Deus o exaltou, quando Deus engrandeceu o homem, quando Deus quer engrandecer alguém, quando Deus quer realmente honrar alguém, primeiro ele tem que preparar essa pessoa, então ele tem que abater, tem que humilhar essa pessoa, mas não ser pisado por homens, não ser pisado por homens, não. Passamos situações, mas não, isso não, porque as pessoas, porque não estão totalmente comprometidas com o reino de Deus, então passam por isso, né? Permitem que essas aves venham e tragam pensamentos que não vão trazer nenhum benefício. Mas você não pode impedir que uma ave venha e passe, como aconteceu comigo num só dia, 2 vezes uma águia veio, me deu águia, sei lá, me deu um peteleco na cabeça. A gente não pode impedir, é surpresa, caramba. Mas impedir que ele faça um ninho, aí é diferente, né, amado? Então, queridos, em nome de Jesus, as sementes que o Senhor tem lançado sobre a tua vida, não permita que elas se percam, sejam comidas pelas aves, sejam pisadas pelos homens. Palavra de Deus ao teu coração é coisa preciosa, é ouro, é coisa muito preciosa para fortalecer a tua fé, para fortalecer a tua vida, para você andar de cabeça erguida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Então, a semente que Deus tem lançado sobre a tua vida, não permita que sejam sementes perdidas, comidas pelas aves ou pisadas pelos homens. Uma outra parte das sementes que foram lançadas, da mesma sorte, versículo 16. Outra coisa, junto ao caminho, logo Satanás vem e olha o que acontece. Satanás, ainda na semente que é lançada à beira do caminho, aqueles em quem a palavra é semeada, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração dele. Meu Deus, Deus está falando ao teu coração, e muitas vezes as pessoas dão mais ouvidos ao diabo do que Deus. Deus está falando, Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus está falando para você. Aí vem alguém, aí vem uma outra situação que não tem nada a ver com Deus, e aí vai confundir aquela palavra que Deus trouxe ao teu coração, né? Então aqui, a semente, aqueles que estão lançados ao caminho, junto ao caminho, os que estão junto ao caminho, aqueles em quem a palavra é semeada, a palavra foi semeada. Quantas vezes eu vi Deus falando para as pessoas, olha, e eu senti claramente Deus falando, e pessoas até confirmando, pastor, Deus hoje falou comigo no culto, aquela palavra, Deus falou comigo, amém, querido, então toma posse disso, tal. E às vezes depois a pessoa vai e faz tudo diferente, tudo contrário, e aí vem então que a gente entende por que as pessoas estão junto ao caminho e não tem um posicionamento firme, em nome do Senhor Jesus. Verso 16, da mesma sorte, os que recebem a semente sobre as pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebe. Pessoas recebem a palavra. Eu vejo pessoas vibrando, pessoas se alegrando, pessoas felizes da vida. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Semente lançada, recebem com prazer, com alegria, com júbilo. Ouvem a palavra. Versículo 17. Mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Não suporta a pressão. Não suporta a pressão. É muito fácil ser crente aqui dentro. É muito fácil vibrar aqui dentro, nos cultos, no louvor, na palavra, em qualquer lugar, enfim. É muito fácil, mas vai vir amanhã. Vai vir o dia a dia, em que você vai ser provado, em que a pressão vai vir sobre nós, hein? E a Bíblia diz que as pessoas que não têm raiz sobre si mesmas, não criam raiz, enfim, olha, eu vejo como é importante para uma planta, para uma árvore, ter raiz, criou raiz. A gente vê quando pega, né, cara, agora pegou, a gente plantou esses dias, transportou uma árvorezinha chamada ingá. Nós ganhamos uma muda num pedágio, quando
algum tempo atrás, nós fomos em São Paulo, quando estávamos voltando no pedágio, estavam distribuindo essa pequena árvorezinha para as pessoas que quisessem trazer e ajudar no reflorestamento. Nós plantamos. Aí, só que aquela pequena muda de ingá, ela cresceu. Já estava uma árvorezinha, mas no local cresce de 5 a 10 metros, dali não pode ficar. Vamos ter que transportar para um outro local. E quando a gente transportou e plantou novamente, as folhas se secaram. Mas a gente molhando, todo dia molhando, aí daqui a pouco começou os brotos, as folhas começaram a surgir. Então pegou, a raiz pegou. E agora vai embora, agora vai se aprofundar ali, vai criar raiz, né? E a gente vê como é importante criar raiz, porque aí quando soprar o vento, quando vier a seca, tudo mais, a raiz, quanto mais profunda, mais certo daquela árvorezinha ir em frente, né? Não é verdade? Assim, e as pessoas da mesma forma. Você não pode ter uma vida cristã superficial, tem que criar raiz. Deus te plantou no projeto Vida Nova, cria raiz. Se verdadeiramente esteja convicto, né? Olha, esse é o lugar que Deus me plantou, vou criar raiz aqui. Quanto mais profunda a raiz, mais você vai poder, né? As folhas vão ficar mais verdes, os frutos vão aparecer, pode soprar o vento que for, mas a raiz está lá. Quanto mais profunda a raiz, mais fortalecida ficará essa árvore. E assim também a nossa vida. Amém, amado? Olha só, da mesma sorte, os que recebem somente sob pedregulho, ouvindo a palavra com prazer recebem, mas não tem raiz em si mesmo, verso 17. Antes são temporãos. Quando vier a tribulação, quando vier a perseguição, por causa dessa palavra, a mesma palavra que nos abençoa, que nos faz feliz, que nos faz prosperar, que nos faz ter a esperança de ir para o céu, a mesma palavra que nos alimenta, enfim, que traz tanta coisa boa para a nossa vida, é por esta mesma palavra que nós somos perseguidos. Por causa de amar esta palavra e viver esta palavra, é por causa disso também que nós somos perseguidos. É que vem as tribulações, é que vem as provações, por causa da mesma palavra que faz tantas coisas boas em nossa vida. Amém, amado? As mesmas coisas pelas quais as pessoas falam de você, que você é uma boa pessoa, que você tem um bom caráter, as mesmas qualidades que as pessoas veem em você e que te elogiam por isso, não é? Essas mesmas qualidades também são aquelas pelas quais outras pessoas vão te odiar. E assim é a palavra de Deus. Então, querido, cria raiz, esteja firme. Quando vier a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, não se escandalize. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Ah, mas se era assim, então não adianta ser crente. Ah, mas se é assim, não. Fica firmado na palavra. Fica firme na palavra. Fica firme na palavra. Versículo 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais também ouvem a palavra. Viu aqui? Todos ouvem a palavra. Todos ouvem a palavra. Mas, versículo 19, os cuidados deste mundo, o entretenimento, as distrações, os enganos das riquezas, as ambições, a avareza, a tanta coisa, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Entendeu aqui? Pessoas que recebem a semente entre espinhos, são esses que ouvem a palavra, mas permitem que essas coisas as envolvam. E são chamados então aqueles que recebem a palavra entre espinhos, são sufocados pelos... Não, sabem que é boa, a palavra é boa, é a semente de Deus, é a palavra de Deus, mas poxa, mas eu quero isso, eu quero alcançar aquilo, eu preciso, eu tenho que resolver um monte de coisa, eu não posso ir hoje adorar o Senhor, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que não sei o quê, os enganos das riquezas, as ambições, sufoca a palavra, e fica o quê? Infrutífera. A palavra não há problema nenhum com a palavra. O problema não está com a semente, o problema não está na palavra, o problema não está no semeador, o problema está na terra, no solo, onde ela cai, no solo.
versículo 20. Esse aqui todos estavam aguardando, né? Pastor, esse aqui, pastor. É esse aqui. O versículo 20. E os que recebem a semente em boa terra. Boa terra. Tem alguém dormindo? Tem alguém com sono agora? Então eu queria que você, se o teu coração é uma boa terra, que você desse assim um grito bem, bem forte, bem alto. Boa terra! Vamos lá? Peraí. Quando eu falar no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Boa terra! Pronto. Espantou tudo que estava agora tentando te distrair, a cama, querendo te prender. Boa terra. Os que recebem a semente em boa terra, quem são? Também são aqueles que ouviram a palavra, ouvem a palavra. São os que ouvem a palavra. O texto está dizendo, olha só. O texto está dizendo que todos ouvem, mas nem todos desfrutam. Nem todos obedecem. Nem todos são abençoados. Por quê? Porque o problema está no solo. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E dão fruto. Um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. Você semeia um grão, uma semente. Eu plantei um, mas quando aquele grão, aquela semente, ela deixa de ser uma semente, para que ela possa ser uma planta, uma árvore, eu sei o que for. E eu semeei um, mas olha, produziu, deu fruto, deu 30, deu 60, deu 100 por um. Uma proporção sobrenatural, uma proporção, e Jesus está falando aqui agora de algo que, quando acontecia na agricultura, o agricultor lá, o semeador ficava todo feliz, porque né, era sinal de que havia uma grande colheita, o ano da colheita, né, o tempo de colheita, havia uma grande colheita. Poxa, olha, plantei um, aquela deu 30, olha, plantei outra ali, ó, aquela está dando 60, outra está dando 100 por um. Isso aqui é uma colheita. Jesus está falando aqui, essa é uma colheita sobrenatural. Aquilo que Deus faz na nossa vida, homem nenhum pode fazer. Pode vir o ministério de música. O que Deus faz na nossa vida, homem nenhum pode fazer. O que Deus faz na nossa vida é algo sobrenatural. As coisas naturais os homens fazem, a gente faz. É ou não é, amado? A gente planta, a gente semeia, a gente pode fazer tudo isso, mas há coisas que só Deus pode fazer. A bênção de Deus não tem como, é só Deus que pode fazer. Essa proporção aqui é milagre de Deus. Eu quero para a minha vida. Deus semeou uma palavra no meu coração, eu quero que ela frutifique, dê 30 por um. Semeou uma palavra, 30. Uma palavra, 60. Uma palavra, 100 por um. Isso é o que aponta para sobrenatural de Deus. É isso que a gente quer, não é isso, amados? Não é isso que a gente precisa. Sim, olha para mim, não olha para eles não, olha para cá. Não é isso que a gente precisa, André? É isso, é o sobrenatural de Deus. Deus, queridos, eu já vi pessoas receberem palavra de Deus. Meu Deus, quantas situações, quantas vidas transformadas. Vidas assim, como Deus, uma palavra, como é importante prestar atenção no culto, porque uma palavra pode mudar a tua vida. Palavra de Deus. Como é importante estar atento à voz de Deus. Uma decisão pode fazer a diferença toda na sua vida. 30 por um, 60 por um, 100 por um. Pastor, mas e os espinhos? Isso aí é outro caso. Esses foram aqueles que ouviram a palavra, mas não entenderam, não vigiaram. Pastor, e sobre as pedras também? Que tipo de solo você tem sido para Deus? Que tipo de solo tem sido teu coração para Deus? Tem sido coração de pedra? Que recebe a palavra com alegria, mas sai daqui já no instante, esquece tudo. Tem deixado as distrações,
os cuidados da vida, do mundo, né? Do mundo, os enganos das riquezas, as ambições sufoca a palavra. Pessoas que ficam deslumbradas porque trocaram de carro, porque compraram uma casa nova, ficam deslumbradas como se isso fosse tudo. Isso não é tudo, tudo é o Senhor. A palavra de Deus é tudo. Conheço pessoas muito bem de vidas, prosperaram, cresceram tanto, pessoas assim que falam de dinheiro, falam das coisas materiais assim, que a gente fica assim, caramba, humanamente a gente fica, caramba, mas isso, elas mesmas, olha, mas isso não é tudo, não. Isso não é tudo, tudo é o Senhor. Que a vida de um homem não consiste na abundância do que ela possui, né? Mas tudo é Deus na minha vida. Deus é tudo. O centro de tudo é o Senhor, né? Desde o princípio até o fim, do meu ser até o céu, Cristo é o centro. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Os que recebem a semente em boa terra, Deus quer. Hoje eu ia pregar uma outra mensagem. Eu tinha uma outra palavra para trazer hoje. Eu ia falar sobre o homem segundo o coração de Deus. Mas eu resolvi pregar primeiro essa palavra porque antes de ser segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, como Davi e outros mais, que a Bíblia fala, o que é ser segundo o coração de Deus? Tem que ter um bom coração, tem que ter uma boa terra, tem que ser transformado à imagem e semelhança daquele que nos criou. Faça do teu coração uma boa terra. Isso é tarefa sua, não é? A gente é que tem que preparar o solo, porque a palavra, a semente, ela vem de Deus. O semeador, Deus tem aí usado os seus profetas, os pastores, os mensageiros. Então Deus tem os semeadores, como você também pode ser um semeador. Mas antes de ser um semeador, seja uma boa terra. Antes de semear, deixa que primeiro o seu coração seja uma boa terra. E ela possa, a palavra de Deus, a semente bendita, possa brotar no teu coração. Tira as pedras, tira os espinhos, tira as coisas, afugenta as aves, repreende em nome de Jesus. Porque as pessoas hoje utilizam rede social e há pessoas que colocam bobagens, há pessoas que colocam heresias, há pessoas que colocam coisas horríveis. Por que crente, você que acha que tem um coração, seu coração uma boa terra, por que você vai lá e curtir? Na igreja a gente fala assim, amém, irmão, amém, amém, amém. Aí, amém. O curtir, né, no Facebook é o amém do Facebook. Quando você curte uma coisa que você sabe que não está de acordo com a palavra de Deus, que não é de Deus aquilo, eu estou compartilhando daquele erro. Ali devia ter também assim, curtir, comentar e compartilhar. Devia ter assim, não curtir, porque se o meu coração é uma boa terra, eu sei conhecer uma terra que não é boa. Se o teu coração é uma boa terra, você vai saber muito bem conhecer quando um coração não é uma boa terra. Como é que a gente conhece? Convivendo. Porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Quando a pessoa escreve algo, ela está expressando ali o seu coração. Quando a pessoa fala algo, ela está expressando o quê? O coração. A boca fala do que está cheio o coração. Quando o coração de um homem e de uma mulher é uma boa terra, vai sair coisas boas. É ou não é? Vai abençoar 30, 60, 100 por um. Você abre a sua boca, porque, olha, eu glorifico ao Senhor. Nós temos assim um jardim, e a nossa casa, nossas árvores, até as que eu ganhei aqui do Irene, tudo bonita, tudo verdinha. Eu vejo assim a mão de Deus, a bênção de Deus, uma boa terra. Há uma bênção do Senhor sobre a nossa vida, não há dúvida disso.
como deve ser também o nosso coração. As pessoas hoje, se você tem um coração bom, se você tem um coração de Deus, prossiga nisso. Não afrouxa não. Olha, não queira estar junto ao caminho, não queira estar entre espinhos, não queira estar sobre pedras, não. Continua, meu coração é uma boa terra, a semente de Deus vem no meu coração, a palavra de Deus semeada e dá fruto. Dá fruto. Por que hoje a gente discorda de alguém e as pessoas se ofendem, ficam ofendidas? Porque eu discordei, ué. Por que hoje você diz para a pessoa assim: olha, fulano, eu não gostei disso aqui não, eu gostei da sua roupa. A pessoa fica: poxa, você não é meu amigo, não? Não pode discordar, não pode falar a verdade. Se fala a verdade, se você chega para alguém hoje e fala assim: você que tem um bom coração, porque quem tem bom coração faz essas coisas, como Jesus. Bom coração não quer dizer pessoa frouxa, pessoa mole, não é isso não. Bom coração. Por que hoje as pessoas, você fala para alguém assim: olha, irmão, se você continuar faltando os cultos, você vai se enfraquecer na fé, você vai ficar vulnerável aos ataques do diabo. Aí essa pessoa sai dali e vai falar para o irmão: poxa, o pastor me amaldiçoou, falou que eu vou ficar na mão do diabo. Eu falei: caramba, cara, eu falei com a verdade da palavra. Se você não se alimentar de Deus, não só na igreja, mas se você não buscar Deus, você vai estar vulnerável à sua vida. As pessoas já tomam isso como uma maldição. Amaldiçoou minha vida. Discordou, já é uma... Meu filho Mateus falou... Não, ele não falou, eu que vi isso. Eu descobri na internet que na Holanda eles têm uma cultura. E as pessoas, quando elas se encontram, elas falam assim: olha, não gostei dessa cor da tua blusa. Quando você me perguntasse: pastor, o que você achou dessa minha blusa, essa cor aqui? Eu falei: não gostei não, mas acho que você fica melhor de amarelo, outra cor. Lá é assim, porque isso é normal, porque a cultura deles é assim. Essa é o que deve ser mesmo, né? Uma coisa, você falar o que você acha, ué. Você não me perguntou? Eu estou falando. Mas hoje aqui no Brasil, se eu falar isso, poxa, estou chateado, fiquei chateado, falou, não gostou da minha blusa, falou que minha blusa, a cor é assim, essa, né? Que a gente vai, qual é o caminho que a gente vai escolher? O caminho da verdade, o caminho da sinceridade, hein? Ou vai da hipocrisia, da falsidade? Vou falar para te agradar e você continua sendo meu amigo, você, hein? Se o teu coração é uma boa terra, fale a verdade. Se o teu coração é uma boa terra, não tem lugar para falsidade. Se o teu coração é uma boa terra, aí, meu irmão, se prepara para frutificar, mas também se prepara para receber as pedradas que a vida dá. Não se joga pedra em árvore que não tem fruto. Não é verdade, não é? Vamos ficar de pé. Árvore que dá fruto, hein? Quando está na rua, assim, está num local público, a pessoa vai lá: caramba, vou tirar uma manga aqui, joga uma pedra para ver se a manga cai. Boa terra. Boa terra. O projeto Vida Nova é uma semente plantada por Deus. É uma boa terra. É uma boa terra, porque foi plantada por Deus. A minha vida está aqui, enraizada, 20 anos, ministério pastoral, mais algum tempo como membro, enfim. Meu coração, o teu coração precisa ser uma boa terra. Se você quer frutificar, se você quer dar fruto, amém. Amém. Eu quero nessa noite orar com você. Vamos cantar uma canção com o Ministério de Música. Enquanto o Ministério estiver cantando aqui, se você sentir no teu coração, que nessa noite Deus possa encontrar aqui corações tratáveis, corações aráveis. É isso que fala? Não sei se é. Hein? Corações em que Deus possa passar um arado assim. Deixa eu remexer nessa terra agora. Deixa eu ver se tem pedra aí para tirar. Deixa eu ver se tem ervas daninhas, aquelas coisas que
grama, aquelas gramas que ficam em volta das plantas, que raiz ali, para arrancar depois aqui. Deixa o Espírito Santo arrancar, arar essa terra, preparar o teu coração para você frutificar a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, em nome do Senhor Jesus.